Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Estou há algum tempo afastado aqui, que eu estou me dedicando aos serviços de análise exclusivas, né? Numa área que eu tenho parceria, que eu sempre falo que está na descrição do vídeo, para quem se tiver interesse. No momento está até fechado, né, o serviço, mas também tem link aí de grupo de espera, quem tiver interesse. Voltando aqui, né, nessa seara de vídeos aqui no canal, não abandonei, mas estou um pouquinho afastado. Eu vou falar um pouquinho sobre a ClearSale, que a gente tem um vídeo sobre o Investor Day da ClearSale, bem interessante, tá? Uma empresa pré-operacional, mas que está com resultados muito melhores que antes, assim que fez o IPO, e a cotação disparou, porque estávamos num bull market, tá? Mas é uma empresa pré-operacional. O que é uma empresa pré-operacional? É uma empresa que não dá lucro operacional ainda, mas ela está melhorando, está muito melhor do que ano passado, por exemplo, que o valuation dela era super estimado, né? Então eu peço para vocês deixarem um like aí, se inscrever no nosso canal, tá? Se esse vídeo for de interesse para vocês, se ajudou de alguma forma, comentar aí embaixo também. A gente está sempre fazendo vídeos que vocês comentam, né? Tô até anotando aí algumas solicitações que foram feitas nesse período aí que eu não pude fazer vídeo. Eu também estava de férias, então fiquei um pouquinho afastado aqui também do YouTube. Se tiver interesse também seguir nossa página no Instagram, que também tá meio paradinha, né? Mas eu tô sempre fazendo lives lá. Também tem o link na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre os resultados da ClearSale, uma apresentação institucional, tá? Então vamos lá. Então a ClearSale, para quem não sabe, é uma empresa de tecnologia, tá? Na Bolsa de Valores, uma empresa pré-operacional, como eu disse, né? É um case mais arriscado, mas que vem fazendo algumas apresentações interessantes, inclusive o Investor Day, que eu vou colocar o link aqui no início do vídeo, aqui em cima, né? No YouTube. Eles falaram um pouquinho sobre essa mudança de chave. Eles passaram por um momento muito ruim ano passado, mas já retomaram 100%. Então essa apresentação daqui, eles falam um pouquinho, né, do modelo de negócio da instituição e dos resultados, tá? Então vamos lá. Então eles atuam em diferentes verticais, tá? Basicamente as verticais é e-commerce, né, que pode ser internacional ou no Brasil, que eles botaram global, que aí eles têm alguns serviços de antifraude, que é o principal diferencial deles. Esse application fraud que está crescendo bastante, daí eles falaram no Investor Day, no vídeo que eu falei que eu vou colocar aqui em cima. Esse application fraud é um serviço deles mais rentável, que ainda estava no início, e eles estão trazendo isso para os clientes que eles já têm, para novos clientes também. Eles estavam com alguma dificuldade para crescer, esse momento do e-commerce não é muito favorável, por isso que eles sofreram bastante no passado. Mas nesse trimestre agora, o Application Fraud foi a maior receita, tá? Salvo engano, eu tinha visto isso, que eu fiz um relatório lá para esse serviço que eu tenho, mas eu esqueço que é muita empresa, né? Mas a gente vai ver aí adiante. Mas a Application Fraud cresceu bastante, tem uma rentabilidade boa, e eles também estão focando em rentabilidade nessa parte de e-commerce global, né? No e-commerce no Brasil, principalmente, internacional é bem pequenininho, eles até cresceram um pouquinho, né? Mas sempre focam mais no Brasil, que eles têm uma rentabilidade maior, lá no exterior não é tão forte. Eles também fazem análise de score, tem serviços aí de cibersegurança, né? Mas o grosso é o e-commerce application fraud, tá? E aí dentro deles a gente vê que tem várias empresas, né? O Application Fraud foi lançado aqui em 2013, né? Internacionalização aqui em 2015, crescendo, mas a gente vê que ainda é bem pequenininho. Tem os serviços de cibersegurança, crédito. A gente vê que é para empresas grandes, muita empresa digitalizando serviço, né? Por exemplo, a CSU Card System, que a gente fez vídeo, que eles operam muito nessa parte de oferecer serviços bancários digitais, como para esses bancos menores, né? BMG, PicPay. A CSU Card System, ela também é uma empresa que foca em rentabilidade, em crescer exatamente o que a ClearSale está tentando fazer, né? Claro que a CSU Card System já é bem rentável, mas a gente vê que eles têm bastante cliente, né? Sofreu bastante aí com essa alta de juros, parece que está melhorando um pouquinho agora. Então vamos prosseguir aqui. Em 2021 eles fizeram a abertura capital, né? Que eles botaram aqui. Um modelo de negócio baseado em software as a service, né? Ainda não é rentável, né? Como eles mencionam aqui, então tem que tomar muito cuidado. Mas ele já tem 20 anos de mercado, né? Presença aí global, 170 países, né? A gente vê que o percentual aqui de e-commerce no Brasil, esse onboarding daqui, essa análise documental, application fraud entra mais aqui, e e-commerce internacional ainda é bem pequenininha, fatia e tal. Crescimento de receita. A receita deles, que eu ia mencionar também, que eu falei da CSU Card System, até me perdi aqui. A receita deles não cresce, não está crescendo de uma maneira tão forte, né? O top line, lá em cima na DRE, né? A primeira linha, receita bruta, receita líquida, principalmente por esse sofrimento aí macroeconômico, cenário macroeconômico desfavorável para o varejo, até varejo digital, e-commerce e tal. Mas como ela opera no segmento aí mais de análise de segurança e tal, ela
está migrando alguns contratos, está revitalizando alguns contratos. Inclusive a CSU passou por isso, né? Apesar de ser um case completamente diferente, já rentável, né? A CSU não cresce muito, né, no top line, então o mercado bate um pouquinho nela, apesar de ser uma empresa muito interessante. E ela troca esse crescimento por rentabilidade. A ClearSale, ela, claro que ela tem que buscar um espaço ainda para crescimento, porque é uma empresa pré-operacional, mas ela vem mexendo nesses contratos, porque muitos contratos não eram rentáveis, né? E essa parte de application fraud vem muito de encontro a isso. E entra aqui no onboard, tá? Então a receita dela aqui 510 milhões, né? Eles até botaram aqui crescimento 35%, 2018 para 2022, mas tiveram períodos aí muito ruins, tá? Principalmente ano passado. Margem bruta não é alta, né, para uma empresa de software as a service, né, 39,5%, mas vem melhorando. Tem um portfólio de clientes grande, né? Eles até se intitulam um dos maiores nessa parte de segurança aí no Brasil. Relacionamentos, né? Tempo médio de relacionamento dos 20 principais clientes, há 7 anos, então a gente vê que os clientes confiam. O churn, 1,4, estava em 2022, já aumentou um pouquinho, está em 2 e pouco. Não sei se eles vão estar nessa apresentação institucional, mas ainda está um churn ok, tá? Quando teve um pico aí ruim da ClearSale, salvo engano, chegou quase 4% de churn. Clientes ativos indiretos, né? Empresas aí que têm relacionamentos e tal. Por exemplo, esse marketplace aí de uma Magazine Luiza, de uma Amazon, né, no caso. Magazine Luiza tem parceria com eles, né? Que a gente vê aqui atrás, não é isso? É o Magalu. Então são clientes indiretos. Mas a gente vê que eles atingem, né, essa parte de segurança aí com bastante gente. E um churn tranquilo, né? Foi melhorando no final do ano passado, né? Maior vendedora de copos térmicos, né? Eles fazem monitoramento, né, de algum termômetro aí do e-commerce, né? Score de crédito, é o maior banco digital do Brasil, eles fazem esse controle de score. Maior marketplace brasileiro, acho que daqui é o Nubank, né? Que eles botaram até de roxinho. Maior marketplace é o Magazine Luiza, né? Maior marketplace brasileiro, score de fraude, maior iFood. Eles não citam aqui, acho que aqui o maior vendedor de copos térmicos é a Stanley, não é isso? Tava até aqui. Aqui tá Stanley, isso aqui, né? iFood. Então tu vê que muita empresa aqui boa, tá? De valor de mercado alto, né? Como Nubank, uma Magazine Luiza, o iFood, né? Não tem capital aberto, mas a própria Stanley, né? Empresa para expandir do mundo, né? Gestão e monitoramento de indicadores. Então até a questão aqui da Latam, marca líder de roupa de bebê e criança nos Estados Unidos, né? Qual é essa marca aqui? Não sei se está tudo aqui na frente. Enfim, ó, tem parceria até com a Volvo. Eu não sei que marca é essa daqui, né? Vamos lá. Uma rede de farmácia do Brasil, deve ser a Droga Raia, né? Análise manual expressa, biometria, a rede multicanal de artigos esportivos. Não sei qual que seria essa rede aqui, multicanal de artigos esportivos. Não sei se tem a ver com o grupo SBF, né, da Centauro. Acho que não, né? Não se tem certeza. Então a gente vê que ela tem uma presença forte, mas muita empresa aí atrelada a um varejo digital, a um varejo físico, a um varejo alimentício, né, por exemplo, a um varejo financeiro de score de crédito que também sofreu o serviço bancário, né, empresa de serviço bancário. E com o cenário macro melhorando, a ClearSale tende a se beneficiar, porque ela ganha muito com a quantidade de transações que ocorrem, né, nessas plataformas diferenciadas, né, de um varejo, diversos tipos de varejo. E ela ganha quando as transações são reais, né? Não são transações de fraude, né? Se ela deixar passar uma fraude, ela também perde. Então ela ganha pela produtividade. Então a ClearSale tem tudo para começar a se beneficiar cada vez mais, né, no mercado de bull market, por exemplo, né? É claro, é uma empresa muito dependente do macro, principalmente porque é pré-operacional, mas eu acho que tem um potencial bem grande, tá? Então a gente mostra aqui mais uma vez, né, resolvendo o problema da fraude em ambiente digital, maximizando o retorno para os nossos clientes. Os clientes ganhando, eles ganham também, tá? Então esse é um ponto positivo. Então aqui roubo de identidade, application fraud é para isso, para analisar documentos, comportamento fraudulento é mais análise comportamental, né, de transações, de inserção de cartões, enfim, de solicitação de empréstimo, que a gente viu lá. E aí o que eles fazem, né? Eles querem minimizar a fraude, máxima aprovação, conversão dos seus clientes, né, para também não ter um falso positivo aí de transação e menor tempo de análise, mais rápido melhor. Aí que eles fazem aqui um custo, como é que é o custo, né, da fraude, eles comparam com alguns clientes aqui, tá? Aí tem alguns custos internos, tem por que isso daqui tem player A, player B, e eles tentam dizer que o custo deles é muito menor, tá? Que seria aqui, né, o player B, por exemplo, melhor solução. Porque você, às vezes, pode ter perda com fraude, pode ter recusas falsas, né, que seriam falsos positivos, às vezes você caracteriza como uma fraude algo que não é fraude. Fornecedor externo tem que contratar um serviço aí
que vai operar dentro da própria empresa, o custo de funcionário, de treinamento e tal. Então, o interno é muito mais caro, tá? Às vezes, por exemplo, o órgão público detém boa parte do conhecimento interno, né? Estão terceirizando e tal. Então, você vê que o órgão público normalmente é muito mais custoso, né, para a administração pública do que uma empresa, né, que é terceirizada e tal, Player A. E o Player B aqui poderia ser enquadrado como uma ClearSale, que é muito mais barato, porque ela já tem expertise, já tem esse conhecimento, já tem uma base de dados robusta, né, de comportamentos, de documentos, de suspeitos de fraude. E aí eles mostram aqui o diferencial competitivo, né? Já tem os dados que eu falei, já tem especialistas, já tem vários componentes tecnológicos, né? Essa parte de application fraud foi muito interessante, né, no Investor Day deles, que eles disseram que é uma tecnologia única deles, que eles vêm apresentando para os clientes, mostrando que pode minimizar muito e melhorar o número de transações nas plataformas, né? Mostrando na empresa que mais conhece o consumidor digital brasileiro, então eles têm esse acesso que eu mencionei, ó, eles têm dispositivos que eles sabem que são válidos, né, que são cadastrados pelo MAC, né, endereço MAC é o endereço único, né, do hardware do dispositivo, base de cartão de crédito que não são falsos, como é que é o comportamento desses cartões, né, vinculado a determinados usuários, transações analisadas, compras em e-commerce, mais de 1 trilhão, então eles sabem onde que é trabalhado, o que você ouve, nível de renda, seu número de telefone, enfim, eles sabem uma série de informações características que não é qualquer plataforma que tem, tá? E tudo isso integrado, tanto a parte a nível de transação, como a nível de inspeção documental, né? Aqui eles falam mais um pouquinho, né? O que é o ecossistema deles, então eles fazem tudo isso, score de fraude, biometria, score biométrico também, análise aí de facial, enfim, muitas questões aqui que influenciou bastante a múltiplo fator de autenticação. Quando você faz um cadastro lá, se você botar um celular falso, né, eles podem barrar por algum motivo, a documentoscopia entra aquela parte de application fraud. Esse device fingerprint, né, seria tipo um rastro, né, um caminho que o dispositivo percorreu, né, um histórico. Então eles conseguem saber o que normalmente aquele dispositivo faz, para saber se está fora do padrão. Então eles têm uma tecnologia muito boa mesmo. Eles estão lançando aqui uma plataforma nova, né? Não sei se é uma plataforma nova, eles estão demonstrando algo aí, abrindo mais, né, para os investidores, sendo mais transparente. Essa plataforma Flow. Que eles mostram aqui, né, autenticação humana, uma rota prolongada, interface, enfim. Os componentes, né, para os clientes realizar análise, os pacotes. E o serviço aí completo, né? Enfim. Diferentes níveis de modelo de comercialização, né? Eles podem oferecer o serviço completo, através de pacote ou através de componentes, né? Então vamos lá, vamos seguir. Aqui falando da diretoria deles. Já está há bastante tempo junto, esse Eduardo Mônico aqui. Que eu acho que é até um dos acionistas aí principais da ClearSale. Composição do conselho. Pessoal aqui que já trabalhou na Google. Que é membro, esse aqui é membro independente, né? Aqui tem fundo de investimento com presença forte. Presidente Pedro. Não, o presidente do conselho que é o principal acionista aqui, né? E free float de 28%. Opa, passei aqui. Resultado do segundo trimestre, aqui ele já falou o resultado. Eu falei, nos 6 meses a gente vê que a receita cresceu só 10%. Mas tu vê que nos trimestres, bem fraquinho, ó, não é um crescimento de uma empresa que a gente espera com crescimento agressivo. Mas eu acho que é perfeitamente normal. A gente está vendo aí que esse resultado fraco que a gente está vendo das empresas hoje, tá? Principalmente no segmento de construção civil, varejo, que a gente vê um monte de influenciador falando em Twitter, falando aí em Instagram, falando muito mal, né? Não, o grupo Pets, por exemplo, tá muito mal, essas empresas aí que tá crescendo um pouquinho. Cara, isso daí é efeito dessa alta Selic passada, tá? A ClearSale tava muito mal das pernas no passado e ela já começou a demonstrar, principalmente em relação à rentabilidade. Agora, a receita é normal ficar flat nesses períodos ruins, que são reflexo da inflação alta do passado e da Selic alta do passado. A Selic começou a reduzir agora, a inflação já estabilizou, então a tendência é para daqui a alguns trimestres, de repente daqui a um ano, esse top line aqui tem que começar a melhorar. Mas não é porque caiu agora que a empresa ficou horrível de uma hora para outra, tá? Então você tem que saber analisar com calma, são ciclos econômicos. Quando a gente é investidor de longo prazo, não é porque a empresa começou a apresentar um resultado ruim, você tem que se desesperar, principalmente em trimestres, né? Ano passado ela estava bem ruim, tá? A ClearSale, principalmente em relação à rentabilidade.
Ajustando, ela já ficou até em positivo, né? Se a gente pegar ajuste, mas claro que tem que analisar com calma. A gente vê que a Application Fraud, ó, já representou aqui 22,7%. O e-commerce ainda é a maior parte, tá? Internacional aqui, a gente vê que em real fica até 15%, mas em dólar é bem pequenininho também. A gente vê que até cresceu um pouquinho mais, né, do que a receita total, o e-commerce Brasil. O internacional também, mas é por conta da cotação de dólar, né? Eles adicionaram novos clientes aqui, 433 clientes. A receita recorrente cresceu bastante, tá? Esse é um ponto positivo. E com as fraudes sob controle, algo que não estava sob controle no passado. Tá? O Application Fraud, concentrado em 2 clientes de prospecção de novos clientes, de novos negócios, adição de 43 clientes. Aqui são menos clientes mesmo, tá? Porque eles ainda estão, como eu falei, crescendo nesse segmento, tá? A gente vê que o percentual já está até um nível razoável, aqui 22%, mas ainda estão bem incipientes, mas é um segmento mais rentável. A gente vê que a receita recorrente até cresceu, mas ainda é uma base de crescimento bem inferior ao e-commerce. Mas essa parte aqui, eles têm uma rentabilidade um pouquinho maior. Aqui, se a gente olhar, aqui a receita recorrente cresceu, né? Mas a receita até caiu, porque eles também estão migrando, alguns contratos ainda não está numa maturidade, né? Alguns contratos, às vezes, não tão estáveis. Aí algum cliente cancela por algum motivo que a gente não tem, né? Esse conhecimento ainda aberto para o público. Não é o melhor resultado do mundo, mas eu enxergo até melhor do que veio no IPO, tá? Porque não tinha esse segmento tão forte aqui, Application Fraud. Venda recorrente, né? A gente vê que está crescendo, né? A gente vê até que a Application Fraud cresceu, a venda recorrente, porque eles estão capturando novos clientes, apesar de ter caído lá a receita. Só tem que estabilizar essa receita, né? O e-commerce também, ó, estava vindo em queda aqui no primeiro trimestre, voltou a crescer no segundo, 6 meses também cresceu, à frente do ano passado. A gente vê que está crescendo frente ao ano passado, receita recorrente. Apesar da receita líquida, aqui a gente não compararam com o ano passado, não. Ah, cresceu. Cresceu, né? No e-commerce, 7,8%, bem pouquinho. Nos 6 meses, 16%. Application Fraud que ainda está muito imaturo. E eles já apresentaram isso, foi no início do ano, eu acho, né? Esse Investor Day. Então, assim, ainda está muito incipiente essa parte de Application Fraud. Por isso que não está estável, tá caindo, né? Eles ainda estão tentando apresentar para novos clientes. Deixa eu ver que serviços digitais aqui. É o Maia Grosso, né? O Maia Grosso é 33%, o resto aqui 67% é físico, na verdade, né? A distribuição aí. Não sei se esse daqui é boca a boca, eu não entendi muito bem esse gráfico. Serviços digitais e real time. É porque eles fazem também alguns serviços, principalmente essa parte de application fraud, mas aqui é e-commerce, né? Teria que entender com calma o que é esses outros aqui. Ó, o churn aqui que eu falei subiu, tá? O churn voltou aqui a subir, 2,8%. Mas ainda tá tranquilo, tá? Não tá nada absurdo. O varejo está sofrendo, é o que eu falei, né? Então acaba impactando. Mas esse sofrimento é vinculado, né, à alta passada da inflação e da Selic. Como começou a baixar, a tendência eu acredito que no início de 2024 comece a melhorar. Número de clientes, a gente vê que a empresa conseguiu crescer, até a application fraud aqui, mas não está muito estável a receita e tal. De repente eles estão tendo que conceder algum desconto para segurar cliente, não sei. Essas informações não são abertas, né? E-commerce crescendo também, mas bem pequenininho. Internacional que deu uma caidinha aqui, o número de clientes. Aqui, excluindo esse PLR, né, que é tipo um programa aí de bonificação de ações, né, para acionistas. Então eles excluem aqui esses custos, né? Não é bem certo assim a gente excluir para fazer ajuste. Mas não é nem tão agressivo esse programa de bonificação de ações, não. Mas como é uma empresa de crescimento, normalmente os executivos, os grandes acionistas, eles recebem bonificações. Então é algo que a gente tem que aceitar, tá? Então a gente vê aqui que estão excluindo, né, alguns custos e tal. Destrinchando um pouquinho, dizendo que está melhorando, né, os custos recorrentes, excluindo esse programa de bonificações até no semestre. Aqui excluindo depreciação também, né? Porque tem muita amortização, né? Bem depreciação por conta de intangíveis. Então a gente vê que o custo aqui teria controlado, 8,7%. Normalmente esse custo aqui é mais vinculado lá ao top line, né? Ao custo dos produtos vendidos, porque é uma empresa de serviços, né? E despesas. Aí aqui eu acho que seria mais operacional, despesa operacional. Aqui eles já tiram um pouquinho de PDD e
e esse programa de bonificação. O PDD deles não é nem muito alto não, tá? Vê que controlou um pouquinho. Vê que não é um controle absurdo, mas pelo menos a empresa está segurando, né? Aqui, ó, melhora trimestral no EBITDA recorrente, né? Refletindo o projeto de equilíbrio no mercado internacional. Então, não só na questão do internacional, parte aí do Application Fraud também contribuiu bastante aqui no EBITDA, tá? Então, o lucro bruto deles e a margem bruta subiu. Então, a gente vê que eles estão conseguindo ter um controle lá do custo. Mesmo a receita não crescendo tanto, tá? Tá impactando aqui na melhora aqui na margem bruta. No semestre, então, foi melhor ainda. Então, a gente vê que já está refletindo uma melhora. Mesmo num cenário aí que não é o ideal, mas essa inflação controlada aqui no Brasil de repente contribuiu. E eles também mencionaram aqui lá no Internacional, né? Mas no Internacional não tem muita informação aberta. Só que a receita a gente viu que cresceu um pouquinho, mas o número de clientes caiu e tal. Estão conseguindo repassar um pouquinho de preço. Até aqui, ó, a margem total, margem Brasil e margem internacional. Aqui nos 6 meses, a internacional a gente vê que caiu. Porque o mercado internacional está sofrendo muito. Agora aqui no segundo trimestre, subiu bastante, né? Estava negativa. Muito, oscilando muito ainda, muito volátil, né? Aqui no Brasil que está mais estável, empresa conseguindo repassar preço. E a margem EBITDA, a gente vê que no total está negativa. No total até caiu, né? Melhor trimestral. Porque o que acontece? É o que eu mencionei, tá? Caiu não, tá negativa aqui, eu confundi. A Clearcer é uma empresa pré-operacional. Então, ela vem dando prejuízos operacionais recorrentes, mas é uma empresa que tem caixa, tá? Ela tem caixa para suportar esse crescimento. Não é uma empresa que dá prejuízos absurdos, astronômicos, tá? E a gente vê que aqui no primeiro trimestre foi até piorzinho do que o segundo tri. Mas o primeiro trimestre normalmente tem menos transações, né? Porque é no final do ano que tem mais transações. A gente vê que frente ao segundo tri de 2022, ela reduziu esse prejuízo operacional. Né? E aqui nos 6 meses reduziu mais ainda. O que acontece? Quando é uma empresa de crescimento agressivo, o que o mercado espera? Por mais que esteja dando prejuízo, que esse prejuízo vá diminuindo ao longo do tempo até o momento que tem uma inversão, né? Uma inflexão. Então ela está dando prejuízo e daqui a pouco ela começa a dar um lucro operacional, daqui a pouco começa a dar um lucro líquido, né? Ao invés de prejuízo, lá na última linha da DRE, né? No bottom line. Então, assim, a gente vê que ela está melhorando, tá? No segundo trimestre bem mais forte. O primeiro trimestre normalmente é mais fraco mesmo, porque as vendas são no fim do ano e no primeiro trimestre é muita troca, né? Então, a gente vê que melhorou bastante no segundo tri, né? Frente ao segundo tri de 2022, e nos 6 meses também, tá? Que eles excluíram um PDD pontual, né? Mas mesmo assim, né? E a gente vê que a margem aqui do Brasil, ó, veio até positiva, tá? Margem EBITDA. Então, é o que eu mencionei, nos ajustes, a empresa está até bem positiva. Agora, no mercado internacional ainda é muito negativo, né? Mas o impacto não é tão grande. Eles enfatizaram também aqui o fluxo de caixa operacional positivo, tá? Nos 6 meses. Coisa que eles não estavam entregando ano passado. Então, a empresa também está segurando um pouquinho dos gastos. A dívida basicamente nula. Aqueles excluindo arrendamento, né? Que seria aluguel aí de propriedade. Diminuiu aqui um pouquinho da dívida. Né? Vem quitando aqui um pouquinho de dívida. Os investimentos é basicamente ó, algumas compras, né, algumas fusões e aquisições que foram feitas no passado, mais licença de software, de investimento em desenvolvimento, equipe de desenvolvimento, né, para software também, não em pessoal, né, em tecnologia para desenvolver software. A gente vê que eles controlaram o CAPEX também. E o caixa, eles ainda tem 400 milhões em caixa. Então a empresa dá prejuízo, mas tem dinheiro em caixa, sempre com caixa aqui. Claro, tá queimando caixa. Mas a empresa está melhorando, tá? Não é uma melhora expressiva, não é a melhor empresa do mundo, não estou falando isso. Mas é uma empresa para a gente ir acompanhando. E essa daí foi a apresentação da Clearseio, tá, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Eu acho que é uma empresa interessante de crescimento. Eu acho que o cenário macroeconômico melhorando. Aqui no Brasil já está melhor já há algum tempo, tá? O Brasil não está ruim, igual lá fora. Só que teve queda de Selic, todo mundo esperava que a bolsa ia subir, até eu esperava, né? Mas a gente não tem bola de cristal. Senão eu pegava meu dinheiro todo, botava, vendia minha casa, meu carro, tudo e botava numa empresa só que sabia que ia subir no dia seguinte. Mas são diversos fatores que influenciam a bolsa brasileira, né? É dinheiro de investidor estrangeiro, por exemplo, o cenário macro americano está muito ruim. A taxa básica de juros lá está subindo, a inflação continua alta. Então muita gente tirando dinheiro daqui e levando para mercados desenvolvidos. Crise de China, é crise de Rússia, é crise de não sei o quê. Então, muita questão, né? Ciclo de commodity agrícola, que não está tão bom, né? Em venda, ciclo de minério de ferro, enfim.
Então, há muita questão que influencia a Bolsa Brasileira, que é uma bolsa emergente. Mas, assim, a tendência daqui em diante é a Bolsa começar a subir. Já subiu esse ano, tá? Agora teve uma queda. A Clearstream devolveu quase tudo, né? Mas outras empresas não devolveram tudo que subiram. E a tendência é subir, só que a Bolsa não sobe nem é reta. Então, muita gente se desespera. Eu acho que é um case interessante. Quem quiser ser mais conservador, acho que pode esperar os próximos trimestres para ver se vai começar a positivar ou diminuir mais ainda esse prejuízo, melhorar em outros mercados, como o mercado internacional, essa parte de application fraud. Mas é uma empresa interessante para a gente acompanhar. Pelo menos eu gosto do negócio dela, uma empresa que não está madura ainda, né? Mas eu acho uma empresa interessante, principalmente para o ciclo de perpetuidade, né? Quando a gente faz um valuation, a gente faz pode ser para 3 períodos distintos, né? Ou 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Normalmente o mercado faz para 5 anos. Para daqui a 5 anos, a Clearstream é esperado que ela comece a voar, né? Então, pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter contribuído. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram, comentar aí embaixo. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem o link aqui do grupo, né? Grupo de espera na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.